a Federação Russa, a República Popular da China e a Turquia. Esses 3 países estão deixando transparecer os seus objetivos de alterar a atual ordem internacional, o que inclui mudar fronteiras e anexar território estrangeiro. Moscou está travando uma campanha para anexar partes da Ucrânia. Pequim não esconde planos semelhantes para Taiwan. Enquanto isso, Ankara reivindica as ilhas gregas no Mar Egeu, as quais Atenas recebeu como parte do Tratado de Lausanne. Não é por acaso que a Hungria de Viktor Orbán mantém relações estreitas e amistosas com os países mencionados. Este fato, por si só, não faz de Budapeste, a priori, um revisionista da ordem mundial. Contudo, o irredentismo húngaro não é um fenômeno totalmente inesperado. O trauma do Tratado de Trianon, que privou a Hungria de mais de 60% de seu território no passado, permanece profundamente enraizado na mentalidade de muitos húngaros, em especial de representantes no alto escalão do governo. A Hungria é um Estado revisionista? Quais os riscos envolvidos? Vamos descobrir. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Se gostar do vídeo, curta e compartilhe o canal. Nós, os membros da nação húngara, prometemos preservar a unidade intelectual e espiritual da nossa nação dilacerada pelas tempestades do século passado. Esta frase está na Constituição da Hungria e claramente aponta para um evento específico. Petit Trianon. Foi neste palácio do Complexo de Versalhes que ocorreu o funeral da Hungria, em 4 de junho de 1920. É assim que parte da população na Hungria chama o Tratado de Trianon. Os estados da Entente que venceram a Primeira Guerra Mundial, incluindo os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, reconheceram que o Reino da Hungria, integrante do Império Austro-Húngaro, teria que sofrer as consequências de perder a guerra. Embora já tenham passado mais de 100 anos deste acontecimento, a discussão sobre a Hungria moderna e o potencial revisionismo de Budapeste não pode começar de outra forma senão com a imposição de Trianon, como os Acordos de Versalhes também são chamados pelos húngaros. O nome não é totalmente justificado, pois os termos do acordo foram impostos sem negociação. As repercussões da perda da guerra foram realmente draconianas. A Hungria viu 2/3 de seu território desaparecer, passou de 300 mil km² para menos de 100 mil. A população diminuiu em mais da metade, de cerca de 20 milhões para menos de 8 milhões. Dessas 12 milhões de pessoas, mais de 3 milhões eram de etnia húngara. A Hungria perdeu mais de 100 mil km² e mais de 5 milhões de habitantes para a Romênia, principalmente a histórica Transilvânia, bem como partes de Banat, Kisan e Marmaras. Mais de 60 mil km² e mais de 4 milhões de habitantes caíram nas mãos do recém-criado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. Áreas de tamanho semelhante, Eslováquia e Rutênia Transcarpática, chamadas de Alta Hungria pelos húngaros, passaram para a Tchecoslováquia. Porções menores foram anexadas à Áustria, Polônia e Itália. Aliás, na fatia italiana havia um porto em Fiume, hoje Rijeka croata, onde nada menos que a Marinha Real húngara estava estacionada. Assim, o país, que antes era uma das maiores potências europeias, tornou-se um insignificante microestado sem litoral. A Hungria perdeu muitas áreas ricas em recursos naturais, grandes cidades e centros industriais. 89% da produção de minério de ferro do país, 84% das suas florestas, 1/3 das reservas de carvão, cobre e sal estavam agora fora do país. Budapeste também teve que pagar reparações de guerra durante algum tempo. Os húngaros nunca aceitaram de forma definitiva os acordos de Trianon, e nos últimos 30 anos o tema ressurgiu no debate público. Durante a era comunista, a questão foi silenciada de cima para baixo pela União Soviética, afinal, Moscou não queria qualquer tensão política entre nações irmãs. Foi só depois da queda dos soviéticos que as antigas divisões regressaram e começaram a afetar cada vez mais a realidade cotidiana da Hungria. Mas que fique claro, a narrativa sobre o Trianon nunca foi o centro do debate público, nem o é agora. Se assim fosse, após o colapso dos soviéticos, Budapeste não se teria associado ao Ocidente, ou seja, aos países do status quo. A Hungria ingressou na OTAN e na União Europeia.
o que foi uma forma de aceitação política da realidade tal como ela era. Trianon permaneceu apenas ecoando ao fundo, como um hino nacionalista esquecido. Este hino, no entanto, já está ressoando no belo edifício do Parlamento de Budapeste. Desde que saiu da esfera da influência de Moscou, a Hungria, tal como noutros países ex-soviéticos, ainda experimentou o caos de romper com a Rússia durante algum tempo. Na década de 90, os líderes comunistas tentaram organizar um pouso suave no novo sistema capitalista, mas o país sofreu uma forte colisão. Foi um período com altos índices de inflação e desemprego. No entanto, a economia disparou quando a Hungria saiu da letargia pós-comunista. Isto ocorreu durante o primeiro governo do partido Fidesz e nos anos seguintes, sob a coligação de esquerdistas e liberais do Partido Socialista Húngaro e da União dos Democratas Livres. A economia cresceu a um ritmo de até 5% ao ano, impulsionada por sua entrada na União Europeia em 2004. No entanto, a crise financeira de 2008 aprofundou os problemas econômicos que a Hungria vivia 2 anos antes. A economia afundava, encolheu quase 8%. O PIB per capita caiu 6,5%. A dívida pública disparou e o mercado de ações despencou. A Hungria corria um perigo real de falência e teve que ser resgatada pelo FMI. Tudo isto agravou um escândalo de 2006 envolvendo o então primeiro-ministro Ferenc Györkös. À época, vazaram gravações suas dizendo: "Mentimos de manhã, à tarde e à noite", o que causou grandes protestos no país. Nos 3 anos seguintes, a Hungria ficou presa num limbo político e econômico. O remédio para esta situação seria trazido por um homem, Viktor Orbán. Orbán, que já foi um progressista, conseguiu uma bolsa de estudos financiada por George Soros em Oxford quando jovem. Isto mostra a extensão da transformação de Orbán. O mesmo Soros é hoje um símbolo de tudo que está errado e da perversão moral do Ocidente contra a qual a Hungria de Orbán deve lutar. Tal como ele, o seu partido Fidesz passou por uma transformação. De extrema esquerda se tornou um partido conservador e nacionalista. Orbán e o Fidesz começaram a moldar o país de acordo com a sua visão durante o seu primeiro governo entre 98 e 2002. Suas agendas previam a erradicação da influência comunista no país e a continuação do processo de integração com a União Europeia, porque, apesar da disputa de hoje, Orbán foi um defensor da integração com Bruxelas, e os mais importantes arranjos foram feitos nos bastidores de seu governo. O mesmo aconteceu com a adesão à OTAN, que ocorreu em 1999. Durante o primeiro mandato do Fidesz, foi levantada outra questão importante, e tem sido um aspecto sensível na construção do arquétipo húngaro, o apoio à minoria húngara que vive fora do país. De certa forma, essa questão foi exposta com a mudança da variante da bandeira da Hungria que expõe o brasão do país. Se você olhar para ela, verá que o lado direito do emblema está decorado com 3 colinas verdes. Elas simbolizam as cadeias montanhosas históricas do Reino da Hungria, os Tatras, Fatra e Matra. Mas por causa do Tratado de Trianon, os húngaros já não têm as 2 primeiras colinas dentro das suas fronteiras. Além da nova variante da bandeira húngara, as bandeiras da terra de Székely, área dominada pela comunidade húngara que vive na Romênia, também aparecem em edifícios governamentais. Mas o governo de Orbán durou apenas um mandato, após o qual a esquerda e os liberais regressaram ao poder. Orbán ficou furioso, mas fez o dever de casa. Ele citou a falta de uma mídia própria como um dos motivos de sua derrota. Quando regressou ao poder em 2010, o político húngaro garantiu que o quarto poder estava ao seu lado. O Fidesz venceu as eleições em 2010, tal como em 2014, 2018 e 2022. Quase 14 anos de governo. Então, o Fidesz tem as melhores políticas públicas e possui um apoio popular incontestável? Na verdade, a Hungria teve um bom desempenho na última década. O crescimento acumulado do PIB foi superior a 30%. Os húngaros enriqueceram enquanto a dívida pública permaneceu estável. Mas esse cenário foi comum em toda a região neste período. Além do mais, o mandato do Fidesz não se baseia no desempenho econômico, mas no fato do partido e Orbán terem sido capazes de criar um modelo que serve não tanto aos húngaros, mas ao próprio partido sagrar-se vitorioso em sucessivas eleições.
O cientista político Dominique Rege explica, abre aspas, foi criado um método peculiar de exercício do poder, para estabilizar e fortalecer a posição da aliança entre o Fidesz e o Partido Popular Democrático Cristão. Para atingir este objetivo, o sistema político húngaro foi alterado. Um elemento de autoritarismo foi inserido na forma como o poder é exercido na relação entre o Estado e os cidadãos. Em 2011, não houve referendo sobre a adoção de uma nova Constituição, porque o primeiro-ministro acreditava que o seu mandato era tão forte que os húngaros simplesmente aceitariam o que ele propunha para eles. Fecha aspas. Orbán também criou novas elites. Um exemplo é Lorinc Mészáros, o prefeito de Felskut e ex-empresário do setor de gás, que se tornou o homem mais rico da Hungria em menos de uma década. Como ele fez isso? Sendo um leal seguidor de Viktor Orbán. Os novos oligarcas húngaros trouxeram capital para o sistema, em troca de lucrativos contratos e acesso ao poder. Isto foi acompanhado pela aquisição da mídia. O website Origo foi assumido por pessoas leais a Orbán, depois de ter escrito sobre viagens a Londres do seu chefe de gabinete, János Lázár, em 2014. O site passou de neutro a pró-governo da noite para o dia. Quando o antigo jornal socialista reportou as luxuosas viagens da ministra de propaganda Anatel Hogan, acabou fechado pouco tempo depois. O mandato que Orbán está utilizando para remodelar a Hungria é o chamado NER, Sistema de Cooperação Nacional. O NER é o novo contrato social, o programa político do Fidesz, que o partido transformou em lei assim que chegou ao poder, logo nas primeiras sessões da nova legislatura. O documento obrigava todas as instituições do Estado, bem como todos os funcionários do alto escalão, a trabalhar de acordo com as recomendações descritas. O presidente, o chefe do Tribunal de Contas, o presidente do Banco Central, os juízes e os procuradores estavam todos sujeitos à vontade política de Orbán. Agir contra o NER se tornou ilegal. Qualquer oponente do NER passou a ser um oponente do Estado. E o próprio NER concedeu um mandato ilimitado, entre outras coisas, para o Fidesz alterar a Constituição. O quadro jurídico que o Fidesz construiu ao longo dos anos, aprovando milhares de leis a seu favor, interpretando a lei como desejava e alterando a lei eleitoral e a Constituição, deu a Orbán a liberdade para governar e remodelar a Hungria. Uma espécie de manifesto desta forma de governar foi anunciado por Orbán em Beilistusnad, uma cidade pequena na atual Romênia, mais tarde batizada como uma homenagem à democracia iliberal. Abre aspas para Orbán. Precisávamos afirmar que a democracia não é necessariamente liberal. Mesmo que algo não seja liberal, ainda pode ser uma democracia. Queremos organizar um Estado que assumirá o fardo de expressar que, em sua essência, não é de natureza liberal. Fecha aspas. O que isso significa? Quais são os valores liberais contra os quais Orbán argumenta? O liberalismo é definido pela liberdade e pelos direitos individuais, pelo Estado de Direito e pela igualdade perante a lei, pela separação de poderes, pela economia de mercado e pelo pluralismo político. Orbán argumenta que os valores liberais não funcionam nos tempos atuais e que não protegem os interesses do Estado, que é o valor mais elevado para o húngaro. A prova disso, segundo ele, são os Estados Unidos. Citação: a força do soft power americano está se deteriorando, porque os valores liberais hoje incorporam a corrupção, o sexo e a violência. E com isso, os valores liberais desacreditam a América e a modernização americana. Fim da citação. Ao rejeitar o Ocidente, Orbán apresenta como alternativa uma Hungria que protege a instituição da família, os estilos de vida tradicionais e a diáspora húngara. O cristianismo desempenha um papel vital neste modelo, e o Fidesz utiliza como uma ferramenta essencial para a legitimação. Na narrativa de Budapeste, a Hungria cristã é o baluarte contra o Islã vindo do sul da Europa e uma oposição ao Ocidente amoral, pró-imigrante, secularizado e multicultural. Aliás, isto é um paradoxo, porque a Hungria de Orbán fala do trauma do Trianon, o qual tornou a Hungria monoétnica. Antes do acordo, a Hungria era um mosaico de culturas, crenças e nacionalidades, e é contra isso que Orbán se opõe hoje. Portanto, se Orbán rejeita a Europa e os Estados Unidos,
alegando que estão em declínio moral e econômico, para onde a Hungria deve mirar o seu futuro. As palavras, e mais importante ainda, os atos, mostram que, para a Hungria de Orbán, existem essencialmente 3 lugares para olhar. O primeiro é a Rússia, o segundo é a China, o terceiro é a Turquia, ou, de forma mais ampla, a Organização dos Estados Turcos. O plano para a chamada abertura para o Oriente, em húngaro Keleti-Nyílt, foi apresentado pelo Fidesz já no primeiro ano do seu governo em 2010. Assume que, devido à regressão do mundo ocidental, a Hungria deveria procurar maneiras de se desenvolver no Oriente, em Moscou, Pequim e Ankara. Os think tanks húngaros financiados com dinheiro público promovem frequentemente a visão de uma chamada Era Eurasiática, para substituir a Era Atlântica. Mas como é na prática a abertura da Hungria para o Oriente? Comecemos pela China. Budapeste é um promotor ativo do formato 16+1, uma plataforma de cooperação entre os países da Europa Central e Oriental e a China. O seu estatuto reflete a cooperação entre a China e a Hungria. O principal projeto desta cooperação é a ferrovia Belgrado-Budapeste, que prevê uma ligação ferroviária de alta velocidade de 350 km entre as capitais húngara e Sérvia, que acabará por ligar Budapeste ao porto chinês de Pireu, na Grécia. O investimento está sendo realizado por Lorinc Mészáros, o leal amigo de Orbán, mas quase 10 anos depois, a construção ainda passa por dificuldades. O último capítulo desta saga sem fim é que os húngaros decidiram realocar parte dos recursos para a reforma da linha Budapeste-Győr. Em resposta, os chineses suspenderam o financiamento e os seus funcionários pararam de trabalhar. O investimento de quase 2 bilhões de euros seria coberto em 85% por empréstimos chineses e 15% por fundos húngaros. Hoje, disse que o custo do investimento aumentou até 40% devido à inflação. Segundo previsões otimistas, a construção deverá ser concluída em 2025, mas isso é improvável. O mais interessante, porém, são as análises de retorno. Especialistas independentes do mercado ferroviário húngaro dizem que a linha se pagará em 2.400 anos. Outra cooperação com o dragão chinês foi a criação de uma filial da Universidade Fudan de Xangai, em Budapeste. Também isto custaria quase 2 bilhões de dólares, 80% dos quais financiados por empréstimos chineses. No entanto, o centro, que muito provavelmente serviria como quartel-general secreto para a inteligência chinesa na Europa, foi alvo de protestos dos residentes de Budapeste, a maioria opositores do Fidesz. Os protestos foram enormes e Orbán desistiu da ideia por enquanto. Além disso, o principal parceiro da Hungria na implementação da rede 5G continua a ser a Huawei, apesar das suspeitas no Ocidente sobre o funcionamento da tecnologia da empresa, o que vem resultando na sua exclusão da corrida para construir infraestruturas 5G em muitos países europeus. Ainda assim, pode-se dizer que Xi Jinping finalmente recompensou Orbán pelo seu compromisso leal em promover a visão do mundo chinês. Em 2022, a empresa chinesa CATL anunciou planos para construir uma fábrica de baterias para carros elétricos na segunda maior cidade húngara. O projeto vale uma bagatela de 7,3 bilhões de euros, 3 vezes mais do que qualquer outro investimento no país. A abordagem de Orbán para a Turquia é diferente. Nas relações com Ankara, Budapeste não está necessariamente à procura de investimentos. Afinal, os turcos estão atolados nos seus próprios problemas econômicos. Orbán, na Turquia, ou melhor, no turanismo, procura as raízes do poder húngaro. O turanismo é uma teoria do século XIX que gira em torno da ligação entre a nação húngara e os povos turcos da Ásia Central. As pessoas só podem ser fortes se tiverem orgulho das suas origens, disse Orbán no Quirguistão em 2018. 3 anos antes, no Cazaquistão, disse: "No Cazaquistão, sentimos-nos em casa, ao contrário da União Europeia, onde nos sentimos como estranhos. No Cazaquistão, temos parentes, em Bruxelas, não." Esses discursos tiveram resultado. Em 2018, foi concedido à Hungria um assento de observador permanente no Conselho de Cooperação da Organização dos Estados Turcos, uma plataforma para a Turquia estender a sua influência na Ásia Central e também
na Europa. O turanismo, como escreve Dominique Rege, serve para criar uma nova identidade húngara e para ligar a Hungria ao Oriente, assim como as políticas agressivas de Ankara e as tendências autoritárias de Recep Erdogan, que estão em linha com os padrões de democracia iliberal que Viktor Orbán admira. Um exemplo é que Budapeste se juntou aos esforços de Ankara para bloquear a adesão da Suécia na OTAN, que aparentemente é motivado apenas para demonstrar o seu poder de veto dentro da aliança. O turanismo forneceu uma base ideológica conveniente para se afastar da União Europeia e promover laços mais estreitos com regimes autoritários na Ásia Central e com a Turquia, escreveu Katia Patin para a revista Koda. Aliás, nem o Fidesz, nem Orbán veem dissonância na aproximação entre a Hungria, defensora do cristianismo, e a Turquia, que quer ser o líder do mundo muçulmano. Mas a controvérsia sobre os laços crescentes de Budapeste com Ankara, ou mesmo com Pequim, é insignificante em comparação com a política dos húngaros em relação a Moscou. A OTAN está expandindo para o leste e a Rússia está ficando cada vez mais desconfortável com isso. Os russos fizeram duas exigências: que a Ucrânia declarasse a sua neutralidade e que a OTAN não aceitasse a Ucrânia. Os russos não obtiveram essas garantias de segurança, por isso, decidiram tomá-las à força. A política de segurança da Rússia é que deve haver uma zona neutra ao seu redor para se sentir segura. Esta citação não é da agência russa RIA Novosti. É uma declaração de Viktor Orbán ao portal Mandiner em 3 de março de 2022, uma semana após o ataque russo à Ucrânia. A abordagem da Hungria para a guerra na Ucrânia foi tendenciosa desde o início e uma replicação da narrativa do Kremlin que justificava a invasão. Os políticos húngaros e os meios de comunicação nacionais repetiram a propaganda do Kremlin e culparam o Ocidente pela guerra. Aliás, esse comportamento não começou em fevereiro de 22. Em uma declaração de 2014, o ministro da Defesa húngaro Tibor Benko disse: "A Rússia não agiu como muitos previram e não atacou a Ucrânia. Apenas entrou nos territórios das repúblicas populares recém-formadas após pedidos para realizar atividades de manutenção da paz." Fim da citação. Orbán apoiou a suspensão da ajuda militar aos ucranianos. Ele se opôs à imposição de restrições ao patriarca Kirill, que pede o extermínio dos ucranianos. Afinal de contas, Orbán já admitiu que a Hungria e a Rússia pertencem a uma civilização cristã comum. Ele também se opôs à imposição de novas rodadas de sanções econômicas contra a Rússia, alegando que prejudicariam mais o Ocidente do que a própria Rússia. Embora este seja mais um exemplo da distorção da realidade por parte do Kremlin, o primeiro-ministro húngaro estaria admitindo que a Hungria faz parte do Ocidente. A verdade, porém, é que por causa da forte dependência húngara em relação à Rússia, as sanções prejudicariam a Hungria. A aproximação com a Rússia não começou com o governo do Fidesz, mas já estava em curso sob os liberais de esquerda. Àquela época, a coligação governante vendeu uma participação de 49% da extinta companhia aérea estatal Malev a um banco russo. Os oligarcas russos também compraram mais de 20% das ações do conglomerado petrolífero húngaro. No entanto, foi apenas a partir de 2010 e do início do domínio do Fidesz que as relações com a Rússia assumiram uma dimensão plenamente institucional. Mesmo uma análise superficial da penetração russa na Hungria é suficiente para deixar os cabelos em pé. A soberania da segurança energética de qualquer país é uma prioridade para qualquer governo, mas a dependência húngara da Rússia nesta área é quase total. O próprio Orbán estimou esta dependência em até 85%. Gás natural? 85% de dependência de importações da Rússia. Petróleo? 80% de dependência das importações da Rússia. O gás flui principalmente através do Turk Stream e do South Stream, da Sérvia. O gás também deveria vir através do Nord Stream 2, outra arma da agressão russa, cuja construção foi apoiada por Budapeste. Mesmo depois de 24 de fevereiro de 2022, Budapeste assinou um novo contrato com a Gazprom para aumentar o fornecimento de gás para a Hungria. Já o petróleo flui principalmente através do oleoduto Druzhba, que atravessa a Ucrânia. Energia nuclear? Novamente, Rússia. Em 2014, já após o primeiro ato de agressão russa contra a Ucrânia,
a Hungria contratou a russa Rosatom para construir 2 novas unidades da central nuclear de Paks, utilizando tecnologia russa sem licitação. Aliás, quem é um dos subcontratados deste investimento? Exatamente, o onipresente Lorinc Mesaros. E quem fornece o combustível nuclear para os reatores húngaros? Sim, você adivinhou de novo, Rússia. Mas a infiltração russa na Hungria não se limita ao setor energético. Em 2019, o Fidesz permitiu que o Banco Internacional de Investimento russo entrasse na Hungria. Essa relíquia da era comunista, que outrora fornecia cobertura à KGB, abriu uma nova sede em Budapeste, dando estatuto diplomático para os seus funcionários e acesso ao espaço Schengen para os agentes de inteligência russos. Budapeste decidiu suspender as operações do banco após a ameaça de sanções dos Estados Unidos. A Hungria, hoje, é um dos principais centros da inteligência russa na Europa. Os méritos do governo do Fidesz para a Rússia são tão grandes que o Kremlin se sentiu obrigado a condecorar os seus principais dignatários. E assim, 57 dias antes dos tanques russos entrarem na Ucrânia, em 30 de dezembro de 2021, o ministro de Relações Exteriores russo Sergei Lavrov homenageou o seu homólogo húngaro com a Ordem Russa da Amizade, recebida com muito orgulho. A campanha de informação do Fidesz está surtindo efeito, porque 62% dos húngaros acreditam que a Rússia não representa nenhuma ameaça, ou, se representa, é uma ameaça pequena. Cerca de 92% dos húngaros acreditam que as sanções à Rússia não deveriam ser aumentadas. É claro que a Hungria, sob pressão externa, acabou forçada a recuar em muitos pontos, como no caso do banco ou das sanções. Os próprios húngaros também acolheram muitos emigrantes ucranianos que fugiam da guerra, mas quando avaliamos os discursos e ações do governo, deve ser dito que Budapeste estava totalmente aliado com Moscou e favorecia o Kremlin o que a geopolítica permitisse fazer. Tudo isso não responde à questão colocada no título do vídeo, então vamos mencionar alguns temas para considerar seriamente a questão do revisionismo húngaro. Citação: primeiro vamos ter força e depois estar certos, e não o contrário. Somos 15 milhões em todo o mundo. Fim da citação de Viktor Orbán no discurso à nação em 15 de março de 2022. Poderia não haver nada de surpreendente nesta frase, não fosse o fato da população da Hungria ser inferior a 10 milhões, ou seja, Orbán reconhece que ele também é o líder dos húngaros que não vivem na Hungria. O então primeiro-ministro Joseph Antall fez declarações semelhantes em 1990. É inevitável associá-las ao revisionismo húngaro, ao espectro do Trianon. A abordagem pró-Rússia no contexto da agressão contra a Ucrânia é motivada principalmente pelo medo das consequências da forte dependência da Hungria em relação à Rússia. Mas a narrativa é a questão da minoria húngara na Transcarpátia. Esta é a região mais ocidental da Ucrânia. Durante 900 anos, pertenceu à Hungria. Depois da Primeira Guerra Mundial e do Trianon, caiu para a Tchecoslováquia, depois para a União Soviética e finalmente para a Ucrânia. Hoje, uma considerável diáspora de 100 mil húngaros ainda vive lá. A disputa de Budapeste com Kiev se baseia na política ucraniana de restringir o ensino de idiomas que não o ucraniano. Essa lei, introduzida em 2017, já na sequência do ataque da Rússia, visava a língua russa, mas também atingiu o húngaro. Muito maior, ultrapassando 1 milhão de pessoas, é a diáspora húngara na terra de Szekely, na Romênia. Isso é 6% de toda a população romena. A minoria húngara está localizada na Transilvânia, praticamente no centro do país. Não faltam símbolos de que Budapeste não esqueceu a terra de Szekely, e estes causam tensões constantes e acusações de redentismo húngaro por parte de Bucareste. Os políticos húngaros organizam constantemente viagens à região, mas o verdadeiro catalisador das tensões foi um projeto de lei de 2020, que tornaria a terra de Szekely uma região autônoma, com seu próprio presidente e idioma e os símbolos nacionais húngaros. O projeto foi proposto por um partido húngaro na Romênia. O presidente romeno Klaus Iohannis classificou o projeto de lei como uma conspiração para entregar a Transilvânia para a Hungria. Durante uma reunião com jovens húngaros em território romeno,
Orbán sugeriu que a terra de Zekele nunca tinha sido uma unidade territorial romena. No mesmo evento, a Hungria também mirou na Eslováquia, descrevendo-a como um território isolado e chamando pelo nome de Felvidek, do tempo do Reino da Hungria. Embora a diáspora húngara na Eslováquia seja menor do que na Romênia, com menos de 500 mil de pessoas, representa mais de 8% da população eslovaca. Quase 200 mil húngaros também vivem na Sérvia, mas as relações com o Estado governado por outro autocrata, Aleksandar Vučić, continuam boas, e as narrativas revisionistas permanecem limitadas. Como podemos notar, o simbolismo revisionista é onipresente. Em 2020, Orbán inaugurou um monumento no Calvário húngaro, numa cidade perto da capital. Representando o pássaro turu, um símbolo cultural da Hungria, ele mira na Eslováquia e na Transcarpátia. O website da cidade diz: a flâmula num enorme pedestal proclama às nações vizinhas que a Hungria voltará a ser uma só. Na inauguração do monumento, Orbán afirmou que só o Estado tem fronteiras, a nação não. Toda a cidade é um museu a céu aberto da nostalgia do Trianon, revestindo de simbolismo cristão. Orbán se cerca constantemente do simbolismo da Grande Hungria. Foi o que aconteceu, por exemplo, em novembro de 22, quando usou um lenço representando o território da Grande Hungria. O mesmo aconteceu em 2018, quando apresentou ao primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki um mapa da Grande Hungria. Em 2020, no centenário do Tratado de Trianon, ele mostrou um globo com as fronteiras históricas da Hungria. A Hungria de Orbán rejeita o status quo e a ordem ocidental, alinhando o seu futuro com estados revisionistas, a Federação Russa, a China e a Turquia. E mais importante, esses países não estão apenas discursando, mas realmente agindo. Hoje, Budapeste, por sua vontade própria, é refém energético de Moscou e com uma economia se tornando dependente de Pequim. É particularmente interessante a abordagem da Hungria na questão ucraniana e a Transcarpátia. A retórica anti-ucraniana e a interpretação pró-russa não são novas na Hungria. No entanto, o comportamento dos húngaros depois de 24 de fevereiro é intrigante. Todos os outros estados que fazem fronteira com a Ucrânia ou com a Rússia sentiram-se profundamente ameaçados e apoiaram fortemente a Ucrânia, seja militar, econômica ou politicamente. Até mesmo a Eslováquia, onde a influência russa também não é insignificante. A Hungria rompeu com este padrão. Mas se a Ucrânia caísse rapidamente, o que era um cenário realista, as tropas russas também estariam na fronteira da Hungria, forçando a retirada dos tratados que movem o mundo atlântico para o leste, certamente a OTAN e talvez também a União Europeia. Estaria Orbán contando com Putin para ser misericordioso com a Hungria em tal cenário, uma vez que a Hungria tem sido um vassalo leal? Ou será que o autocrata russo entregaria a Transcarpátia à Hungria num gesto de boa vontade para com Orbán? Ou talvez ele retirasse rapidamente toda a influência de Viktor Orbán e o transformasse num governo fantoche de fato, dado que os tentáculos do Kremlin já estão profundamente enraizados em Budapeste. Este não seria um processo excessivamente longo. Ou talvez ele esperasse outro período de caos na Europa, porque essa seria a única forma de reverter as decisões do Trianon. Budapeste permanece dentro das estruturas do mundo ocidental, principalmente da OTAN e da União Europeia, mas na retórica e na ação distancia-se cada vez mais delas. Muita água desceu pelo Danúbio nos últimos 20 anos, desde que a Hungria se uniu ao Ocidente. Agora está bloqueando a adesão da Suécia na OTAN sem qualquer razão lógica e continua numa disputa interminável com a organização. Recentemente, Orbán comparou a OTAN com a União Soviética. Ao contrário do que diz o líder húngaro, a sua política não torna a Hungria mais independente e não serve aos interesses do país. Na realidade, coloca o país à mercê das superpotências, cujas histórias com pequenas entidades políticas, como a Hungria, são claramente negativas. Orbán e o Fidesz condenam a repressão da revolta anticomunista de 1956 por Moscou, mas convenientemente evitam quaisquer ligações entre os soviéticos e a Rússia de hoje. Vladimir Putin tem uma opinião diferente e admite abertamente que o colapso da União Soviética foi a maior tragédia da história e que a Rússia é a herdeira dos soviéticos.
seja movido por motivos pessoais e visões autocráticas, ou pelo desejo de restaurar a Grande Hungria, ou seja genuinamente guiado pelo interesse nacional da Hungria, as políticas de Orbán e do Fidesz estão colocando a Hungria em risco no cenário internacional. Ao contrário do que Viktor Orbán pode imaginar, as decisões relativas à Hungria num período de caos, como no caso do Trianon, serão mais uma vez tomadas sem a participação da Hungria. É assim que as decisões são tomadas num sistema onde o mais forte decide tudo, como ele mesmo acredita. E não seria a primeira vez que a Hungria se encontraria do lado errado da história. A aliança com a Rússia de Putin e a China comunista lembra os anos entre guerras, quando a Hungria, em busca de vingança pelo Trianon, assinou um tratado com a Itália fascista, o Pacto Anticominterno e a aliança tripartida com o Terceiro Reich, e depois lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado de Hitler. A Hungria recuperou temporariamente parte do seu território perdido durante a guerra, mas terminou com ainda menos território e ainda mais humilhação. Em 1932, o primeiro-ministro húngaro, Gyula Gombos, tornou-se o primeiro líder mundial a fazer uma visita de felicitações ao triunfante Adolf Hitler. Em 17 de outubro de 2023, Viktor Orbán tornou-se o primeiro líder da União Europeia a encontrar-se com Vladimir Putin após o Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de prisão contra ele, e o segundo, depois do chanceler austríaco, a encontrá-lo desde o início da guerra. Seria então a Hungria um Estado revisionista? Seria um suicídio político Orbán admitir abertamente tais ambições. No entanto, é razoável concluir que ele apoia uma ordem mundial revisionista, através de relações estreitas com as principais potências revanchistas da atualidade, e utilizando-se de negações sutis com os seus vizinhos, trazendo ainda mais instabilidade ao mundo.